Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando neste dia 3 de julho de 2022, domingo, com a nossa Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da alma. Hoje seria o 14º domingo do tempo comum. E no dia 29, o dia de São Pedro e São Paulo. Mas aqui no Brasil e em alguns países, a igreja transfere para o domingo a solenidade de São Pedro e São Paulo, para que os fiéis possam participar com maior possibilidade. Portanto, então, celebramos liturgicamente hoje a solenidade de São Pedro e São Paulo. Celebramos o martírio destes dois apóstolos, Pedro e Paulo. Através desses dois, a igreja celebra hoje a sua apostolicidade. A igreja tem 4 notas que assim chamamos. A igreja ela é una, ela é santa, ela é católica e é apostólica. Isso significa que ela se deriva diretamente da ação e da missão dos apóstolos. Assim, a igreja celebra o seu fundamento apostólico, graças ao qual ela se apoia diretamente sobre a pedra angular, que é o próprio Cristo. Os apóstolos, Pedro e Paulo, são os últimos 2 anéis de uma corrente que nos une ao próprio Cristo. Vamos juntos meditar a palavra de hoje. Começa agora a Academia Espiritual. A palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando Padre Júnior Pereira. Nesta solenidade de São Pedro e São Paulo, proclamamos o texto do Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, versículos de 13 a 19. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo-lhe, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, como disse no início, celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. Então esse texto do Evangelho, que já ouvimos outras vezes, em outro contexto, hoje ele nos ajuda a meditar sobre esta missão destes 2 apóstolos, os 2 anéis que nos unem a Cristo. E, sobretudo, sobre a missão também do Papa, o sucessor de São Pedro. Muita gente prefere discordar da igreja
quando usa este texto e alguns outros para afirmar o primado de Pedro. Outros vão dizer que esse diálogo de Jesus com os discípulos aqui, perguntando o que as pessoas acham dele, o que eles acham dele, se trata de uma crise de vocação e coisa parecida. Mas nós podemos entender com clareza que não é nada disso, né? Se Jesus estivesse em crise de vocação, ele não teria reconhecido e confirmado que a resposta de Pedro era um dom de Deus, foi inspirada por Deus. Então Jesus dialoga com os discípulos sobre essa questão, primeiro perguntando sobre a multidão, para ajudá-los a fazer uma leitura da realidade, né, sobre a sua missão e sobre o papel do Messias. E, sobretudo, para chamar os discípulos à consciência e fazê-los perceber sobre o que é que eles estão fazendo seguindo Jesus. O que eles têm na cabeça? O que eles procuram? O que eles de fato seguem? Então, temos a figura hoje de Pedro e de Paulo, os dois apóstolos que celebramos hoje. No Evangelho, temos aí esta figura de Pedro, que, inspirado por Deus, reconhece Jesus como o Messias, o Filho de Deus, e Jesus diz que a resposta que ele dá é inspirada. Pedro era um pescador da Galileia, trabalhava com seu irmão André e também com seu pai. Foi lá no mar da Galileia que ele recebeu o grande convite de Jesus. E deixou as redes, e deixou o pai e seguiu Jesus. Foi ele que, inspirado por Deus, falou em nome do grupo que Jesus era o Messias, Filho de Deus. Foi ele que recebeu de Jesus o poder das chaves. Esse poder das chaves não é que posso tudo, mas é ser instrumento de bênção e de ligação. Pedro, humano, discípulo, aprendiz, fraquejou. Mas ele não ficou só ali. Ele fraquejou, mas se ergueu e depois deu testemunho de Cristo. Até aqui nós temos uma grande lição, porque Deus muitas vezes nos permite passar pela humilhação, pela fraqueza, para nos levantar melhor, para nos guiar de uma forma diferente, para que nós sejamos mais fortalecidos. A figura de Paulo, que hoje celebramos também, um judeu convicto, um homem culto, estudado, que procurou inclusive perseguir os cristãos, porque pensava estar fazendo assim um grande serviço à religião, porque ele era zeloso à lei de Deus. Depois que ele se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, sua vida se transformou. E a espiritualidade e o trabalho pastoral de Paulo, foi que nutriu a igreja há muitos séculos. Basta ver que o Novo Testamento, toda a catequese, toda a formação das comunidades cristãs está baseado na missão de São Paulo. A maioria dos livros do Novo Testamento são de São Paulo. No evangelho que ouvimos, temos Jesus chamando Pedro de Quefas, de pedra. Quem edifica a igreja não é Pedro, é Cristo.
ele é o fundamento. Mas ele escolheu Pedro e colocou na base deste edifício. Escolheu Pedro, mas não por ser Pedro, mas pela pedra que foi a sua proclamação de fé. Tu és Pedro, e sobre esta pedra tu és o Messias de Deus. Eu edificarei a minha igreja, na fé de Pedro. Assim, só é possível estar verdadeira e plenamente na igreja se está em comunhão com a fé de Pedro e a sua autoridade, que continua na igreja através dos papas. A igreja, ela é a comunidade dos que se unem a Pedro para proclamar a fé em Jesus. A questão aqui, o primordial não é Pedro, mas é se unir a ele para juntos, como ele falou em nome dos apóstolos, para com ele dizermos e reconhecermos que Jesus é o Messias, o Salvador. Ainda sobre essa questão do primado de Pedro, que assim chamamos na teologia, é preciso ver que nos evangelhos nós encontramos 3 momentos que Jesus insinua, mostra a sua vontade de que Pedro esteja à frente. Em Mateus, no capítulo 16, de 13 a 19, que nós acabamos de ouvir, que Jesus vai dizer que Pedro é a rocha, que Jesus vai dizer, eu te dou as chaves. Nós temos também São Lucas, no capítulo 22, versículo de 31 a 33. É justamente na ceia, quando Jesus diz que o diabo pediu para peneirar a fé de Pedro. E ele diz, eu orei ao Pai por ti, para você não desfalecer na fé. Ora, essa oração de Jesus não é simplesmente para proteger um discípulo, mas era para proteger a igreja da qual aquele discípulo estaria à frente. E aí até se pergunta, mas se Jesus orou ao Pai para que Pedro não desfalecesse na fé, por que logo depois ele negou Jesus? Negou, mas não perdeu a fé. Fraquejou, mas continuou firme e por isso correspondeu ao desejo de Jesus. E o terceiro nós encontramos em São João, no capítulo 21, versículo de 15 a 19. Já meditamos isso há poucos dias no tempo pascal. Quando Jesus, de volta ao mar da Galileia, renova a fé de Pedro, a vocação de Pedro, perguntando 3 vezes, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então Jesus ressuscitado confia a Pedro o seu rebanho. Por isso hoje celebramos essa apostolicidade da igreja na base principal dos apóstolos Pedro e Paulo. E a figura de Pedro que coordena na comunhão toda a igreja, na figura de Paulo que anuncia a todo mundo o evangelho do reino. E agora a nossa segunda parte da academia espiritual. Essa palavra que ouvimos e meditamos, vamos rezá-la. 3 passos, como na academia. Alongar, aquecer e treinar. Façamos isso com a palavra de Deus. No primeiro passo, o alongamento, convido você a se colocar na presença de Deus, invocar o Espírito Santo e pedir os seus dons. O segundo passo, o aquecimento, retomamos a palavra de Mateus 16, 13 a 19. O apelo que ela nos faz é Jesus quem pergunta aos discípulos e pergunta também a nós. E vós, quem dizeis que eu sou? A resposta dessa pergunta é crucial para a nossa vivência e seguimento de Jesus. Pedro dá uma resposta e Jesus lhe responde também de onde veio tal resposta. Essa é a condição. Feliz és tu, Simão,
filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Embora conheçamos e queiramos com vontade seguir a Jesus, tudo é dom de Deus. A fé é um dom que Deus nos dá. Mas essa palavra também nos faz uma advertência. A advertência de hoje, bem interessante para o tema da celebração da solenidade de hoje. Jesus vai dizer a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que advertência é essa para nós? Em Pedro, na vida da igreja, na missão da igreja e na fé que Pedro proclamou de quem é Jesus, nós crescemos, crendo em Jesus, seguindo e recebendo dele, através da igreja, as bênçãos espirituais e temporais. Terceiro passo, nossa oração. Respondemos brevemente ao Senhor a partir da palavra que ouvimos e rezamos. Pai Santo, também eu recebi o teu chamado e no dia do batismo fui consagrado a ti. Envia-me, primeiramente, para participar desta tua obra. Dá-me teu Santo Espírito e ilumina-me para que eu reconheça e creia em teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Fortalece e enriquece minha fé, ó Pai, para que, a exemplo de Pedro, de Paulo, dos apóstolos, eu possa dar testemunho de Cristo com a minha vida. Cria, Senhor, em meu coração o ardor e o amor pela tua igreja, como fizeram Pedro e Paulo. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Amém. E agora a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente pela intercessão de São Pedro e São Paulo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.